Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Como é que você tá? Como é que você passou a sua noite? Como é que tá sendo a sua semana? Deixa aqui nos comentários seu pedido de oração, nós queremos orar por você. Hoje nós adentramos o capítulo 9 de Romanos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, destravar a sua Bíblia e ler comigo esse texto que diz assim, Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. O tema desse devocional é um coração que sofre pelos perdidos. E Paulo vai nos mostrar aqui que uma pessoa cristã madura, ela é empática em relação àqueles que não alcançaram, não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, ou não alcançaram ainda um determinado nível de maturidade. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e a primeira delas é: a maturidade espiritual não elimina as nossas lágrimas. Paulo é um homem profundamente usado por Deus, com autoridade, com muito conhecimento, com uma teologia impecável, mas isso não tornou o apóstolo Paulo insensível. Era um homem tremendamente usado por Deus, um grande líder, um grande orador, um grande comunicador. Era alguém disruptivo, um empreendedor, sabe? Alguém que sempre começava coisas novas, fez várias viagens, sofreu muito, mas nada disso tornou o apóstolo Paulo em alguém insensível. Ou seja, as intempéries, as lutas, as dificuldades que nós passamos não são justificativas para que o nosso coração fique petrificado, para que a gente perca a nossa humanidade, para que nós nos tornemos insensíveis em relação à dor do outro. Na verdade, tudo o que acontece com a gente é meio que traz a ideia de nos humanizar ainda mais, nos tornar mais empático, mais quebrantado, mais sensível em relação à vida do outro. Quanto mais Paulo crescia em maturidade cristã, mais sensível em relação ao outro ele era. Quanto mais ele evoluía na vida dele com Deus, mais empático ele era. Então, nós sabemos que uma pessoa tem Deus no coração não pelo arrepio, não por aquilo que ela diz, mas pela forma como ela vive, pela forma como ela trata o outro, pela forma como ela se relaciona. Olha o fruto do Espírito, é amor, é longanimidade, é paciência, é bondade. Olha, os dons são sempre para servir aos outros. Então, quando você olha para Cristo, você vê alguém que transpirou sangue em sofrimento por causa da humanidade. Você vê alguém que deu a sua face, que caminhou mais uma milha, que deu a sua túnica, que até mesmo quando estava sendo crucificado disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Você vê em Jesus, que era 100% Deus, também alguém 100% homem. E a mesma coisa a gente vê no apóstolo Paulo, ele dizendo: olha, eu sinto dores de parto por vocês. A segunda coisa que eu observo aqui é que o amor verdadeiro, ele nos faz sentir a dor dos outros. A tristeza do apóstolo Paulo não era por causa de bens materiais. A tristeza do apóstolo Paulo não era por conta das suas dificuldades pessoais. A angústia dele era espiritual. Ele estava sentindo a dor pelos outros, ele estava sofrendo pelos outros. Hoje em dia nós vivemos tão preocupados com coisas passageiras, temporárias, nós vivemos tão preocupado com as nossas próprias coisas que a gente já não se preocupa mais com quem está sendo salvo ou não, se a pessoa está morrendo com Cristo ou não, se a pessoa teve a decisão dela por Cristo ou não, se eu fiz alguma coisa para apresentar Jesus. A gente não se preocupa mais sobre a condição espiritual da vida do outro. Nós estamos preocupados em dar para os nossos filhos boa educação, boa arte, boa cultura, boas roupas, boas viagens, boas experiências, mas a gente não está tão preocupado em dar para os nossos filhos uma vida com Deus, salvação, sabe, dá para eles de fato uma relação de intimidade com Deus. E a mesma coisa, se isso acontece dentro de casa com os nossos filhos, acontece em relação aos nossos irmãos, acontece em relação aos nossos pais, acontece em relação aos nossos amigos. Mas aqui eu aprendo com o apóstolo Paulo que o amor de Deus, ele amplia a nossa visão, ele amplifica a nossa visão e ele nos faz enxergar para além da temporalidade da vida, para além da brevitude da vida, nos faz olhar para a eternidade.
verdade, nos faz olhar para a vida de maneira espiritual e mais do que nos preocupar em relação às necessidades físicas das pessoas com as necessidades espirituais. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que a verdade deve ser anunciada com compaixão. Romanos 9 contém algumas das doutrinas mais profundas da Bíblia, mas Paulo começa falando primeiro do amor, fala da compaixão, fala da misericórdia, fala da dor que há no coração dele, antes de expor as verdades profundas, antes de expor uma teologia pesada, antes de expor dogmas, antes de expor doutrinas, ele começa demonstrando quanto ele se importa. Ele começa demonstrando quanto que aquela vida ou aquelas vidas são importantes para eles. Bom, o que eu aprendo aqui? Primeiro, que nós temos nos tornado cada vez mais insensíveis. Nós estamos nos tornando desumanos. Nós estamos vivendo como robôs, no automático. A gente está focado muito com a temporalidade da vida, com a brevitude. A gente está muito preocupado com necessidades materiais. A gente está olhando muito para nós mesmos, quando na verdade o chamado de Cristo para as nossas vidas é outro. O que eu aprendo aqui hoje é que quanto mais eu conheço a Deus e quanto mais pertinho eu caminho de Deus, mais empático eu sou, mais gracioso, mais misericordioso, mais bondoso com as pessoas. Quanto mais perto de Jesus eu tô, mais eu consigo dar a minha outra face, mais eu consigo dar a túnica, mais eu consigo caminhar mais uma milha. Quanto mais eu cresço espiritualmente, eu aprendo aqui que mais eu sofro espiritualmente pela dor dos outros, eu me preocupo com o mundo espiritual, com a vida espiritual dos outros. E eu queria que tudo isso que o apóstolo Paulo está vivendo aqui, que espelha muito o que Cristo viveu, que fosse o que você vai viver também, que seja o que eu vá viver também, que a gente seja parecido com o apóstolo Paulo, parecido com Jesus, porque afinal de contas o apóstolo Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E a gente está imitando hoje tantos personagens, tantos líderes humanos, a gente está imitando tanta gente na sociedade que não se parece com Jesus, que não imita Jesus. Então eu queria convidar você a se tornar uma pessoa mais humana, mais sensível, mais empática, mais misericordiosa, mais graciosa, mais amorosa, mais bondosa. E eu sei que tudo isso é consequência da presença de Deus e do fruto do Espírito Santo na sua vida. Por isso eu quero orar por você. Eu queria que você orasse comigo pedindo a Deus que te desse o fruto do Espírito Santo. Pai, quero colocar esse meu ouvinte diante do Senhor, quero colocar esse meu irmão, essa minha irmã, e eu quero pedir ao Senhor que nos dê, Pai, no dia de hoje, o fruto do Espírito Santo. Nos dê a paz, a bondade, a amabilidade, nos dê, Deus, de fato, a bondade, a misericórdia, Senhor, nos dê a alegria, nos dê o fruto do Espírito Santo, nos dê os dons do Espírito Santo, Pai. Mova o nosso coração em relação ao outro, mova o nosso olhar em relação ao outro, Pai, sabendo que o Senhor cuida dos seus, sabendo que o Senhor cuida da gente, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nos direcione para que sejamos uma expressão de quem o Senhor é. Que muito mais do que imitar ídolos, que nós possamos imitar o único e verdadeiro Deus. Que muito mais do que imitar, ó Deus, princípios humanos, que nós possamos imitar valores do reino de Deus. Que o Senhor modele a nossa forma de pensar, sentir, olhar, falar e agir. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Quero convidar você a se inscrever nesse canal, a ativar as notificações. Se você já sabe, você pode hypar esse vídeo e dessa forma aumentar a propagação desse conteúdo. E se você conhece alguém que está vivendo no automático, manda esse devocional para ele, deixa Deus te usar, deixa Deus usar você, você é o missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.